A gente vai começar, tudo bem? Uhum. Para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook, eu agradeço. Se vocês puderem compartilhar, como a gente tem feito, vai ajudar bastante para quem está chegando agora e não viu os outros projetos, os outros vídeos, as outras lives do BR em casa. Eu sou o João Gabriel, eu estou como monitor do curso de Relações Internacionais aqui na UFABC, lá na UFABC, na verdade, né? A gente vai seguir a mesma estrutura que a gente tem seguido nos últimos vídeos. As exposições dos professores vão tomar aí seus 30 minutos, 40 minutos, e no final a gente abre para as perguntas e comentários de vocês que estão acompanhando a gente no Facebook. Sintam-se à vontade para comentar e perguntar. Hoje a gente está com o professor Muriatã e o professor Flávio Tales, da UFBC. O tema é a África face à pandemia de Covid-19. Novamente, eu agradeço a vocês que estão acompanhando, aos Vou professores pegar por o terem meu, disposto o meu tempo. cronômetro aqui para me organizar. Agradeço a vocês que estão acompanhando, aos professores por ter disposto do tempo para estar com a gente. Só esperar o professor Flávio retornar, ele pediu para começar com a palavra para fazer a exposição. Acho que está certo, eu já compartilhei nos lugares aqui que eu tinha que compartilhar. E para lembrar, a live vai estar gravada, então quem está acompanhando a gente e acompanhando o gravado, também agradeço. A gente sabe que a maior parte de quem assiste vídeo gravado. Eu passo a palavra, então, para o professor Flávio, da UFBC, para ele começar a exposição, e depois o professor Muriatã dar continuidade. Obrigado, Flávio. É sua. Uh, Boa noite, então, aí para quem está acompanhando, para a comunidade UFABC. Gostaria de agradecer o convite para fazer essa fala aí, para pensar questões relacionadas ao continente africano e à pandemia. Bom, a minha fala eu vou organizar da seguinte maneira. Eu gostaria mais de, eu até me propus a começar a fazer uma fala aqui, porque eu gostaria muito também de introduzir, né, para aqueles que não conhecem muito o continente africano. Temos até alunos que ainda não passaram pela disciplina, né, de trajetórias de trajetórias internacional do continente africano, e acho que seria interessante, então, dar uma contextualização rapidamente histórica antes de que a gente tratar de questões mais contemporâneas, porque a gente precisa tratar aqui de, por exemplo, de uma história institucional, ou de histórias institucionais. Estou tratando aqui, sobretudo, né, de como os países, os povos africanos, eles se articulam em algumas circunstâncias e contextos políticos, quando se trata de conflitos, que são conflitos regionais, mas não somente conflitos regionais, quando se trata também do que a gente vem acompanhando, que agora se tornou uma pandemia, né? Quando se trata de epidemias que têm um impacto regional em partes do continente africano. Então, acho que é interessante a gente pensar não somente casos específicos, caso específico do Madagascar, como que o Senegal está atuando, como que se dá isso na Nigéria ou na África do Sul, mas pensar como que foram experiências anteriores. E para, de certa forma, a gente entender um pouco esse processo, a gente precisa entender, por exemplo, que às vezes, quando se pensa nessas iniciativas para tentar conter epidemia, ou para tentar contornar alguns conflitos que são conflitos regionais, a gente tem que pensar, às vezes, em três camadas. A gente tem que pensar no contexto nacional, contexto regional e contexto continental. Eu estou falando de, obviamente, da experiência dos países, eu estou falando de isso, um pouco as pessoas sabem, mas há, né, entre a União Africana e os países, há também organizações regionais, e eu vou tratar aqui, né, para a gente poder entender como se dá esses processos de intervenções, né? E no caso do continente africano, já para a gente iniciar, tem algo que é muito interessante, porque os processos de integração regional, integrações regionais, em várias regiões do continente, eles se dão
em um processo paralelo à constituição dos Estados nacionais, né? E isso que é muito importante a gente ter em mente, né? Então, diferentemente se a gente comparar com experiências como o da União Europeia, ou experiências mesmo que a gente tem com o Mercosul, são projetos de integração em que você já tem estados consolidados. E, no caso do continente africano, não. O processo de integração regional, o que pode se assemelhar a um processo de integração regional, ele é um processo paralelo à formação desses estados. Bom, geralmente, quando eu dou aula, eu vou lá atrás, né, trato do panafricanismo, não quero passar por isso, eu quero começar e passar rapidamente pela Organização da Unidade Africana, que é criada em 1963, né, a organização que depois vai dar origem à União Africana, que é o atual desenho de integração regional no continente africano. Mas a Organização da Unidade Africana, ela tem uma agenda aí que está associada a uma história de panafricanismo, e então, quando a gente pensa panafricanismo, a gente está pensando sobretudo aí para simplificar, porque também é um tema bem complexo, a gente está tratando de uma agenda de cooperação e de solidariedade, né, dos povos africanos, como a gente já está tratando da década de 1960, então é uma solidariedade entre estados africanos que estão em processo de formação, né, de construção dos estados nacionais. E a Organização da Unidade Africana, assim como outros projetos de integração, né, você tem vários temas que estão ali relacionados, alguns pontos são pontos fundamentais, então um deles que é o de garantia da soberania desses países, né, isso é muito importante. Nesse processo de constituição da Organização da Unidade Africana, você tem aí em paralelo, né, uma luta, né, pelo processo de independência de outros países, né, que ainda não haviam conquistado as suas independências. Então, é bem complexo a formação da Organização da Unidade Africana. Então, ela é constituída nesse processo, que é um processo, então, de descolonização no continente africano, e a partir daí a gente tem um processo que é bem complicado, né, de precariedade e tal, que é esse processo de constituição, de construção desses estados nacionais no continente africano. Posteriormente, a Organização da Unidade Africana, ela vai demonstrando aí, né, os seus limites, né, uma dificuldade para lidar, sobretudo, com questões relacionadas a desenvolvimento econômico, principalmente porque a gente está pegando quando a gente pensa a década de 1980, que a gente tem aí uma crise, né, uma crise associada às dívidas de vários países que estão aí sob o guarda-chuva, né, do terceiro mundo, que se enquadram, né, nessa categoria de terceiro mundo. Então, esse é um problema aí que aparece para grande parte dos países africanos nesse momento, mas a Organização da Unidade Africana ela é foi bem sucedida em outros pontos, né? Em alguns momentos, por exemplo, quando a gente pensa a organização de uma agenda do terceiro mundismo, então ela foi capaz de, em alguns momentos, de organizar os países africanos para atuarem, por exemplo, na esfera da ONU. Foi importante, por exemplo, numa campanha, né, que foi muito importante pelo fim do apartheid na África do Sul. Então, há aspectos que são positivos, mas vai chegando um momento em que o modo como a organização ela é estruturada, ela vai chegando a um certo limite. Então, ela começa a ser rediscutida ao longo da década de 1990, até se transformar na União Africana. Aí tem muito, né, do pós-Guerra Fria, ou seja, você não tem mais uma disputa, né, entre dois polos que estão disputando dois regimes políticos, dois sistemas econômicos distintos. Então, nesse sentido, vai se reforçando a ideia aí do consenso de Washington, e os países africanos estão pensando, né, a inserção, como que vai ser essa inserção nesse novo contexto, né? Então, há uma reorganização, essa reorganização passa por termos associados também
essa era, né, do capitalismo, como governança, como pensar a governança, repensar o Estado, reconstrução das democracias africanas. Aí tem um papel fundamental que é o papel da África do Sul, né, que já não é a África do Sul de tempos passados, né? Mas aqui só para entender, então, que você tem em nível continental, né? Você tem um processo aí que é de tentativa de cooperação, que ela responde a algumas demandas, né? A Organização da Unidade Africana ela consegue responder algumas demandas, mas no que se refere, sobretudo, à questão de desenvolvimento econômico ou diferentes projetos de desenvolvimento econômicos, ela vai demonstrando os seus limites. Nesse processo aí de organização da Unidade Africana, eu gostaria de pegar uma experiência que é do SEDEC. O SEDEC é um projeto de integração regional que se dá na África Austral, né? Você tem outros projetos pelo continente africano, outro que é muito importante é o ECOWAS, né? Onde você tem, por exemplo, um país que é fundamental para pensar o continente africano, que é a Nigéria, que disputa a liderança junto com a África do Sul no continente. Então, o SEDEC ele vai se constituir ali na região sul do continente. Desde a década de 1970, você já tem ali todo um esforço de cooperação entre esses países, e é interessante porque é uma cooperação entre os países para fazer um enfrentamento em relação à África do Sul, né, que é uma África do Sul que, naquele momento, era um ator, né, que de desestabilizava aquela região, e a região do Sul. Então, você tinha um processo, que é um processo então, de independência dos países no sul do continente africano, e a África do Sul, né, ela meio não, na verdade, ela tinha toda uma estratégia, que é uma estratégia de tentar aí fazer com que muito dos regimes, né, por exemplo, Moçambique, esses regimes, eles não fossem regimes inclinados à União Soviética, né? Então você tem esse conflito no sul, né? Então essa experiência ela começa como uma experiência na dimensão da segurança e depois ela vai incorporando outros temas, né? Até que a gente chega aí na década de 1990 e que você tem, então, o fim do regime do apartheid na África do Sul, e a África do Sul, de elemento de desestabilização da região, passa a ser, então, um ator que vai ser de liderança, tanto regional quanto em termos continental. No caso do SEDEC, né, então, ele passa desse processo, que é um processo de segurança, de dimensão da segurança, para de vários temas relacionados às economias, né, desses países na região. Há outros temas que são temas importantes, como o meio ambiente também, né? O próprio SEDEC, assim como a Organização da Unidade Africana, vai demonstrando seus limites também, então ele passa por um redesenho. Por exemplo, na década de 1990, a África do Sul passa a ser incorporada e tal, mas o importante aqui é entender como esse projeto de integração regional, eles são importantes no momento em que você precisa coordenar países africanos no sentido ou de resolução desses conflitos, ou, por exemplo, quando você tem esses problemas que se dão, são as epidemias, né? Então, você tem uma epidemia, uma crise epidêmica do HIV, por exemplo, que se dá no sul do continente, vai ter força também, impacto relevante em Moçambique. A gente pode pegar, por exemplo, também como que se dá, já aí pensando década de 1990, a gente tem uma crise, depois a gente tem uma crise que é bem recente, de 2014, em relação ao Ebola, né? Então, você tem os esforços de coordenação, e esses esforços de coordenação, eles passam necessariamente por esses projetos, que são os projetos de integração regional, então, dessas organizações regionais. E só para dar mais uma informação da importância dessas organizações regionais,
elas, por exemplo, no caso do SEDEC, né, da África Austral, ela passou a incorporar o Rand, que é a moeda sul-africana, como, né, uma referência monetária para esses países da África Austral, assim como o ECOWAS, né, que é aí, pensando na Nigéria e os países daquela região, não vão incorporar a moeda de um país específico, mas estão pensando em criar uma moeda que vai circular regionalmente. Então, só para ter uma dimensão da importância desses projetos, né? Dessas organizações que são as organizações regionais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em termos de saúde, né, por exemplo, de como vão ser organizados recursos e como a gente vai mobilizar expertise, os nossos profissionais, né? Dependendo da crise de epidemia, então você tem aí a Organização Mundial de Saúde, né, que pensa numa estratégia em parceria aí com a União Africana em relação ao modo como essas políticas elas vão ser aplicadas e colocadas em práticas. Aí entra o papel das organizações regionais e a partir dessas organizações regionais vão se desenhar aí um processo que é de harmonização de políticas, né? Por exemplo, você está pensando eu ia dizer circulação, mas como o modo como se propaga o vírus Ebola, por exemplo, na região ali ocidental do continente africano, você precisa pensar questões de fronteira. Então, como que você vai pensar aí em fechar as fronteiras? E naquela região você tem fronteiras que são extremamente dinâmicas, né? Você tem atividades econômicas que passam, né, pelas fronteiras, né? Então é necessário você reorganizar entre esses países o modo como que você vai fechar as fronteiras e ao mesmo tempo harmonizar no sentido de estratégias mesmo específicas da saúde, né? Então questões de capacidade laboratorial, então de você fazer testagem, por exemplo, das pessoas, né, que apresentam esses tipos de sintomas e essas questões. Eu trouxe aqui esse exemplo, né, porque tentei aqui fazer um desenho e é importante sempre pensar, quando pensa em saúde, na maioria dos países do continente africano, a gente tem que pensar, sobretudo, organizações internacionais, porque grande parte do financiamento dos sistemas de saúde dos países do continente africano, basicamente, a saúde é financiada por recursos internacionais. Desde a década de 1980, tem uma meta aí, né, que tem sido estabelecidas metas no sentido de criar sistemas de saúde que sejam universais, né? Mas, obviamente, não se chegou a essa meta. Tem uma meta que é muito mais recente, aí para 2015 até 2020, mais uma vez de universalização, né? Uma meta que também estava tentando se alcançar aí é que pelo menos 15% do PIB, né, 15% do PIB dos países, os recursos fossem dedicados à saúde. Apenas, acho que cerca de 8 países conseguiram minimamente, né, chegar a essa meta. Então, tinha aí questões relacionadas a essa meta. Então, pensar, sobretudo, sistemas de saúde é pensar uma dependência desses organismos internacionais, não somente em relação à saúde, mas também a capacitação dos profissionais e esse tipo de coisa. Então, acho que daí dá para pensar, por exemplo, minimamente, né, como que vai se dar esse enfrentamento, né? E uma questão que aparecia aí, né, se a gente fosse acompanhar o cronograma do debate, né, como se deu o debate de como a Covid chegaria no continente africano, ali no final de abril, início do mês de maio, a percepção era de que haveria uma catástrofe, né, e de que a catástrofe seria muito maior no continente africano do que, por exemplo, na América Latina ou do que na Europa Ocidental, né? Até agora está se esperando essa catástrofe, né? Eu acho que talvez o Muriatã vai tratar de algum desses pontos, mas depois a gente pode tratar desses pontos também, né? Então essa catástrofe ela ainda não acabou chegando, né? Alguns países
trabalha com lockdown, trabalho com lockdown, ou seja, com essa ideia mesmo de fechamento, né? Isso está muito forte na África do Sul, por exemplo. África do Sul e Senegal, né? Fizeram esse tipo de fechamento, que é um fechamento mais rigoroso. Outros países trabalham ali mais ou menos no nível do Brasil, né? Ou seja, tenta bloquear aí algumas atividades econômicas, esse tipo de coisa, mas o povo continua a circular, né? Então vão aparecendo essas questões também. Mas o que dá para perceber ainda é que esses enfrentamentos eles não chegaram ainda na articulação regional. Então cada país ele está dando ali mais ou menos criando estratégias que são estratégias mais nacionais do que regionais. O ECOWAS, né, que é esse projeto de integração regional da África Ocidental, está pensando, por exemplo, né, a partir da liderança da Nigéria, em fazer um debate, que é um debate sobre o papel dos bancos centrais, ou que seria algo parecido com os bancos centrais em cada um desses países, no sentido de possibilitar um mínimo de recursos para, por exemplo, crédito para microempresário, esse tipo de coisa, para manter o pessoal em casa. Então, você consegue aí perceber minimamente algumas iniciativas que são próximas de iniciativas, por exemplo, da Europa Ocidental, ou seja, de você passar a contar com, tentar organizar recursos, crédito para o pessoal permanecer em casa, né, e tentar fazer o máximo aí possível para evitar a propagação do vírus. Ao mesmo tempo, você tem outros países em que você tem chefes de estados que são negacionistas, né? Nível Brasil. Então, são gente que nega, né? Diz que problemas que são questões divinas, ou esse tipo de coisa. Então, todas essas questões elas vão aparecendo aí. Então, o que dá para dizer, como a gente está tratando hoje especificamente de um continente, né? Então, o que dá para dizer é que ainda está muito no nível individual, né? Você tem já experiências que estão associadas com HIV, que estão associadas com combate ao ebola, né? De organização regional, de cooperação entre esses países, mas ainda o que a gente vê são iniciativas que são iniciativas especificamente nacionais. Alguns países você já tem aí uma tensão, né? Uma tensão de segmentos populares, né? Que vão para a rua e vão, enfim, vão denunciar, por exemplo, a violência a violência das forças policiais. A gente teve um problema aí recentemente na África do Sul. Você tem tensões também no Quênia, né? Na África do Sul, até agora que esse problema aí com essa questão do Black Lives Matter nos Estados Unidos, a gente viu como algumas cidades começaram a protestar também no continente europeu, como o caso de Paris, como o caso de Londres também, e algumas cidades como a cidade do Cabo, Joanesburgo tentou se organizar, tentou juntar as duas coisas, tentou juntar uma crítica, né, à violência da polícia em tentar manter o lockdown, né, que é um dos lockdowns, um dos lockdowns mais criteriosos e rigorosos que tem no continente africano, é o da África do Sul, mas é extremamente violento, né? E nesse processo eles tentam entrar aí, né? Tentar incorporar um pouco desse elemento que é do Black Lives Matter para juntar as duas coisas, né? Um movimento que tem aí, de certa forma, influenciado, né? Tem uma influência internacional, então, de tentar sensibilizar para a violência policial e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica ao modo como o lockdown ele está sendo organizado na África do Sul. Então, são essas questões que aparecem aí, né? A minha preocupação foi mais aí de demonstrar, então, como é possível, né, no continente africano, pensar em cooperação, né? Por exemplo, se a gente pensa a América Latina, isso não há qualquer tipo de perspectiva, né? Até porque o país que puxava uma liderança
na América Latina era o Brasil, né? E o Brasil abriu mão desse espaço em relação à América Latina e também em relação ao próprio continente africano, né? Porque o Brasil, tempos atrás, ele tinha vários programas de cooperação técnica, principalmente na área de saúde, com Moçambique, por exemplo, que tinha a maioria dos programas de cooperação na área de saúde, né? O Brasil era quase que uma espécie de exportava programas, né, políticas públicas na área de educação e na área de saúde para o continente africano. Então, ficou aí, né, o Brasil abre mão também um pouco disso, né, isso em relação tanto ao continente africano, tanto em relação ao continente, a América Latina. Então, na América Latina, a gente não encontra nenhuma possibilidade, que é a possibilidade de articulação entre os países no combate ao Covid, né? Isso não se dá na Europa, a Europa está discutindo um pacote aí, né? E no caso do continente africano, quando a gente pega o ECOWAS, por exemplo, ou o próprio SADC na África Austral, não há ainda, né, nada sendo colocado em prática, mas há uma discussão, né? Há um debate de que, de repente, se você tiver um aumento considerável, né, de casos, não somente de casos, mas de mortes também, você já tem toda uma experiência anterior de coordenação regional entre os países africanos, né? Bom, eu vou fechar aqui e depois a gente pode fazer um debate aí. Obrigado. Legal, Flávio. Professor Muriatã? Muri, você está mutado. Aí, Oi, pronto. isso, desculpe. Quero agradecer o convite aí do BRI, da coordenação, do CARI, e lembrar que estamos fazendo uma retransmissão para a página do NEAB também, desse evento, que é um evento em parceria, né, com o NEAB da UFABC. Eu tenho preferido sempre participar de debates, mais do que palestras e coisas do tipo, que a gente tem a oportunidade de trocar ideias. E eu acho que isso é importante nesse momento. Quer dizer, sempre é importante, né? Mas, pelo visto, faz-se cada vez mais necessário. O Flávio, o professor Flávio, meu colega, meu amigo, fez uma análise bem interessante que me permite agora ir direto ao ponto. Né? Conscientemente ou não, eu te agradeço, viu, Flávio? Você levantou a bola direitinho por falar, né, do momento exato em que estamos e que faremos, com a sua contextualização, a sua análise histórica bem feita, né? Eu acho que isso faz sentido, né? Porque o título que nós colocamos no final das contas é a África face à pandemia. Não é só a pandemia na África a situação, né? Então, a nossa fala vai ser bem complementar nesse sentido. Eu acho que, para fazer essa segunda parte, né, esse complemento à fala do Flávio, em relação à pandemia, é importante se ater um pouco aos números, mas é preciso também tomar cuidado com eles. Eu falei antes de a gente começar essa conversa com os amigos aqui, que esse é um assunto sobre o qual a gente pode falar horas seguidas ou absolutamente nada, se a gente fosse ater aos números, né? Porque se você fazer uma análise muito aferrada aos números que estão sendo divulgados, você vai achar que a situação da África está ótima, está maravilhosa, disso de passar, em relação à pandemia da Covid. Se você não for acreditar, você vai ter que fazer um esforço reflexivo grande para imaginar, então, como estamos de fato na África, e não como esses números mostram. E tentar justificar isso. Então, isso não é algo, obviamente, fácil de se fazer, com as informações que temos hoje, agora. Talvez daqui a uns meses isso se torne mais óbvio. Mas, no momento, né, com as análises que estão sendo feitas, que ainda são bem prematuras, é difícil ter uma opinião fechada sobre o assunto na pandemia da Covid na África. Então, eu queria deixar isso bem claro antes de tudo. Por que eu disse anteriormente que a situação, entre aspas,
Tá ótimo. Veja, a África é um continente com 1 bilhão e 200 mil pessoas, milhões de pessoas aproximadamente. Os números oficiais na África falam em um pouco mais de 4 mil mortes. 4 mil mortes. Só o Rio de Janeiro já passou 5 mil, aqui no Brasil. Num país de 200 milhões de pessoas. A África, com 1 bilhão e 200 milhões, teria 4 mil mortes apenas. Estamos falando, segundo esses mesmos números oficiais, em cerca de 150 mil infectados. Parece muito, mas também, se comparado aos números brasileiros, é pouco. Eu estou usando o Brasil aqui só como um exemplo, poderia citar outras regiões. A conclusão que se chega é que a pandemia da Covid ainda, de fato, não chegou à África ou não está conseguindo se desenvolver na África da forma acelerada com que ocorreu em outras regiões. E, por conta disso, por esses números, a África hoje, fora a Oceania, é o continente que tem menos casos de Covid no mundo. E se discute muito, obviamente, quais seriam as razões para isso. Porque não é nada óbvio. Como disse o Flávio anteriormente, esperava-se uma tragédia em relação ao Covid na África, por várias razões: o pauperismo, a miséria social, digamos, fraqueza dos sistemas, fraqueza para dizer o mínimo, dos sistemas de saúde públicos na maior parte dos países africanos. A África tem uma média, eu levantei esse dado, de um médico para cada 5 mil habitantes. Na Europa Ocidental, é um médico para cada 300 habitantes, por exemplo. Nesse momento, que estamos discutindo a Covid no mundo todo, se você for ver a quantidade de leitos, de unidade intensiva, essas coisas na África, isso é praticamente... seria cômico se não fosse trágico. Um país como a Gâmbia, segundo li, tem 2 leitos de UTI. Diante desse quadro, obviamente, fizeram-se várias previsões bastante alarmistas. A própria OMC fez isso. O mínimo que se esperava era em torno de 90 mil mortos na África. A OMC trabalhava entre 90 e 200 mil mortos. Alguns jornais europeus circularam a ideia de que morreriam até 10 milhões de pessoas na África. É claro que tem muito de ignorância, de alarmismo, mas veja, tem um porquê também desse alarmismo, pelo menos. Se o número é completamente exagerado, tem um porquê desse alarmismo. No caso africano, e aí termino essa análise primeiro em relação aos números, para que vocês conheçam, digamos, um pouco o mínimo do que está colocado nas fontes oficiais. As regiões mais afetadas são no norte da África. Então, aí, cerca de 1.800 mortes dessas 4.000 são no norte da África, especialmente Egito, Argélia. Na África subsaariana, a região mais problemática, a África do Sul, e ainda assim estamos falando cerca de 30 e poucas mortes na África do Sul. E no norte da África, o nordeste da África, a região outra região problemática é a Etiópia. Mas estamos falando, de novo, pouquíssimas mortes perto do que estamos vendo na Europa, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos, em qualquer outra região. A Etiópia tem 110 milhões de habitantes. Estamos supostamente com 730 casos infectados, de infecção comprovada.
Você pegar um país como a Inglaterra, tem 60 milhões de habitantes, estamos falando de 3 mil mortos na Inglaterra. É quase um número africano. Vamos ao ponto central. Há subnotificação nisso? Claro que há. Mas há subnotificação no mundo inteiro, para começo de conversa. Digamos que esse número africano seja, como dizem os especialistas, né? Quando se referir aqui ao Brasil, pelo menos, alguns especialistas diziam que o número de infectados é 10 a 13 vezes maior do que o número oficial. E que o número de mortes é sempre 1% disso. Então, é claro, não estamos falando só de 30 mil mortes no Brasil, se pegarmos esse cálculo. Vamos somar o número de infectados no Brasil e multiplicar por 13. A gente vai começar a ter um número mais próximo do real, do que está ocorrendo. Evidentemente, o mesmo argumento pode ser trazido para a África, até com mais razão. Vamos multiplicar por 10 o número de mortos da África. Estamos falando oficialmente em 4 mil. Estaríamos falando, portanto, em 40 mil. Ainda assim, se comparado ao que está ocorrendo na América Latina, é um número baixíssimo. Mesmo se aumentarmos por 10, os números africanos ainda são baixos. Uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, tem que se entender o porquê. A primeira questão, a subnotificação na África é tão grande, mas tão absurda, que, na verdade, na África, os números de infectados não tem que ser multiplicados por 10, mas tem que ser multiplicado por 100. E é isso que está ocorrendo na África. Pode ser. Eu não diria que não. Também não posso dizer que sim. E é provável que a maior parte dos governantes africanos também não tenha certeza sobre esse assunto. Mesmo nessa alternativa extrema, sim, queremos números drásticos. Mas se multiplicarmos pelo 10, que é o que os especialistas mais ou menos dizem, ainda temos números pequenos. Há várias razões do porquê. Alguns deles dessas explicações têm mais sentido do que outros. Vou resumir isso de uma forma mais sumária, porque são vários pontos que são colocados para explicar por que a Covid não está se desenvolvendo, pelo menos supostamente, na África, como está em outras regiões. Então, o primeiro ponto, que eu acho que tem muita importância, de fato. O continente africano tem uma demografia ainda de uma população muito jovem. Mais de 60% da população africana tem menos de 25 anos. A porcentagem de idosos é 6% de toda a população. Num país europeu, é 20%, 25%. E são esses que, nós sabemos, têm um grau de letalidade muito maior da Covid. Então, é claro que esse é um fator de extrema importância. Portanto, a África ainda é um continente mais isolado do que os outros. É outro elemento que se coloca. É verdade. Então, isso facilitou, pelo menos nesse primeiro momento, que uma política restritiva e de testes nas zonas de saída do continente, especialmente os aeroportos, fosse mais efetiva. Então, vários países começaram a combater a Covid nos aeroportos, nas rodoviárias, nos aeroportos. E com táticas de isolamento de quem chegava do exterior, bastante drásticas em alguns países. Isso parece ter dado certo em algumas regiões. Um outro elemento, a questão da densidade populacional, sobretudo pelo fato de que a África não é ainda um continente tão urbanizado quanto outros.
mas esse me parece um argumento mais fraco, porque quando a Covid se espalhar minimamente, se é que isso já não ocorreu, obviamente vai contaminar as áreas urbanas de qualquer forma. E boa parte do que chamamos de área rural urbana também já é a área rural urbana, de fato. Isso me parece um argumento mais fraco. Precocidade das medidas de distanciamento social, foi isso que o professor Flávio comentou, né? De estabelecimento de lockdowns logo no início, né, da pandemia. Então, um país como a Etiópia, ele teve 2 casos comprovados de Covid e já partiu para o isolamento quase completo. Um outro elemento importante, cobertura de vacinas contra tuberculose, etc., são todas mais recentes na África do que em qualquer outro continente. Da década de 70 para cá foram feitas várias campanhas de vacinação, né, contra doenças respiratórias, etc. Isso pode estar tendo a sua importância. Um outro elemento, quantos eu falei? Já 6, né? A experiência adquirida com outras epidemias ou outros problemas de saúde, de vírus, etc. O caso do Ebola na África Ocidental, por exemplo. Isso prepara a população para o enfrentamento, né, de doenças, e isso é muito importante, porque, como nós estamos vendo, uma das questões centrais do combate à Covid é a mudança do comportamento social das pessoas. Então, alguns países na África, a Etiópia é um deles, né, começou a fazer divulgações muito cedo, divulgações extremamente alarmistas da pandemia da Covid. E a comparar isso com uma guerra, um momento de guerra. Então, na Etiópia, há mensagens diárias, televisivas, telefonema para a casa das pessoas, né, jingles, para lavar a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. E isso tem a sua importância. No caso do Vietnã, por exemplo, isso foi absolutamente essencial pelo que aparenta, pelo que se lê. Porque o caso do Vietnã é simplesmente espetacular. E precisa se descobrir a razão daquilo. Um país com milhões de pessoas, faz fronteira com a China, né, e que tem centenas de casos de Covid. Enquanto que nós aqui na América Latina estamos indo para o fundo do poço, com milhares e milhares de mortos. E no Vietnã, essa mensagem pública foi muito efetiva. O que o Vietnã tem que a África não tem foram os testes preventivos, né, por outro lado. Então, isso foi muito utilizado no Vietnã. O Vietnã, inclusive, aprendeu a fazer e hoje exporta esses testes. Nenhum país africano está nessa situação, né? Não há praticamente testes. O que leva a gente a concluir que o grau de subnotificação deve ser enorme, gigantesco. Porque não se está testando efetivamente as pessoas, né? Então, os números dão a entender que nós deveríamos comemorar. Mas é difícil levar esses números muito a sério. E na medida em que a pandemia se prolonga, né, e as medidas de flexibilização começam a se colocar, é imprevisível o que vem por aí, tanto no Brasil quanto na África, ou em regiões em que a flexibilização está se fazendo de forma apressada. Em vários países africanos já está ocorrendo essa flexibilização, porque os dados oficiais mostram que a pandemia, portanto, está mais ou menos controlada. Então, de 2 semanas para cá, isso já vem ocorrendo. Então, Angola saiu do estado como é que é? O estado de emergência, saiu do estado de emergência para o estado de calamidade, que já permite outras formas de restrição, de abertura, etc, etc. E os casos têm subido nessas 2 semanas. Então, muita gente está preocupada com isso na África, como, obviamente, deveríamos estar aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, mais especificamente.
Bem, essa boa parte dessa preocupação se justifica porque tem se identificado, e eu termino aqui com isso, que boa parte dessas novas contaminações na África são contaminações internas, eles chamam de transmissão comunitária, que não são transmissões que, direta ou indiretamente, estão relacionadas a pessoas que estavam viajando, estavam fora da África, coisas assim. Transmissão interna, pessoas que não tiveram contato com ninguém que saiu do continente, mas que teve o Covid e está transmitindo para as outras pessoas. Então, isso tem levantado a luz amarela, né? Porque pode-se estar iniciando um novo ciclo, né? Aí sim um ciclo de Covid, um ciclo, digamos, mais sinistro de Covid na África agora. Pode ser que isso esteja só começando, né? Mas por conta desses dados recentes. Mas, obviamente, há muito que se estudar e discutir sobre esses assuntos. O que tem se levantado também é a necessidade de políticas mais regionais. Foi isso que o professor Flávio comentou e, pelo que eu li, está sendo bastante comentado, que é importante também. Porque, para além da esfera nacional, que tem sido importante, tem sido relevante, faz-se necessário pensar regionalmente agora, no âmbito da ECOWAS, da SADC, da própria União Africana, políticas outras de combate à Covid, porque, como nós sabemos, os países africanos, a maior parte deles são muito interligados. Muitas vezes a fronteira formal não é grande coisa. E isso há uma comunicação constante das populações. Então, para além das políticas nacionais, são necessárias políticas mais regionais também em relação ao controle da Covid. Eu acho que algo que aprendemos com a África positivamente é que a África ela tem, pelo menos, consciência das suas fragilidades. E muitas das políticas que saíram dos governos africanos, assim, mais austeras, mais autoritárias, tem relação com isso. Na África, ninguém se engana de que a situação está ruim e que pode piorar. É diferente da América Latina. Na América Latina, como nós temos uma desigualdade mais estrutural e tem uma classe média mais ampla também na maior parte dos países, nós tendemos a achar que a situação pode ser contornada simplesmente, digamos, simplesmente jogando o problema para debaixo do tapete, deixando a população mais pobre morrer. Isso não é tão óbvio na África, porque a África sabe que é pobre. Tem uma vantagem do atraso nesse sentido. Isso não quer dizer que todos os países africanos estejam na mesma condição, claro. A África do Sul é muito mais parecida com o Brasil, nesse sentido. O que está se fazendo no Brasil, no Chile, não na Argentina, vale pensar por quê, né? Mas, enfim, simplesmente, de fato, com esses termos ridículos de quarentena inteligente, quarentena dinâmica, etc., até jogar os pobres para morrer, ou deixar morrer, enquanto que a classe média faz a sua quarentena. Isso é mais difícil de fazer na África. A África assume os seus problemas como um todo, de uma forma mais consciente do que se faz aqui na América Latina. Acho que é isso. Podemos conversar mais agora. E desculpe se me alonguei, eu estava sem relógio. Não se preocupa não, professor, tudo bem, tranquilo. Eu convido agora o professor Flávio, se quiser fazer qualquer comentário ou contrapartida ao que o Muriatan acabou de trazer para a gente, enquanto a gente tem as inscrições no Facebook. Então, sinta-se à vontade, professor Flávio, para fazer qualquer tipo de comentário nesses próximos minutos. Está mutado, professor? Está mutado.
Agora sim, agora sim. Bom, eu acho que o ponto do regional, né, é muito importante, né? Pelo menos para trazer essa informação, né, de como você tem, então, estruturas, você não tem recursos, né? É um pouco isso. Você não tem recursos como até o Brasil tem, ou alguns países da América Latina têm, obviamente os europeus têm, mas você tem uma experiência, né? Que é uma experiência anterior, né? Com com outras epidemias, com outros ciclos de epidemia. Logo, você tem essa estrutura, ela está montada, né? Então, e um ponto ressaltado pelo Muriatan, né? Essa consciência entre vários países africanos, né? Entre várias autoridades africanas, de saber ter noção da sua própria vulnerabilidade, né? De como você tem, então, estruturas, instituições que não contam com os mesmos recursos, mas é possível, mesmo a partir, né, dessa limitação de recursos, você se organizar minimamente, né? Eu citei o exemplo do ECOWAS, né? Então, eu acho que é um pouco isso mesmo, de pensar que talvez, isso fazendo um paralelo com o Brasil, né? Se tiver uma percepção, né, de que de que haverá um avanço ou há um avanço, né, do Covid em diferentes regiões do continente africano, você vai ter lideranças que são regionais que vão começar a fazer uma articulação no sentido de fazer uma contenção, né? Então, é interessante trazer essa realidade, trazer esse aspecto, né? Algo que não está presente quando a gente faz o debate no Brasil. Primeiro, uma consciência, né, das autoridades, aí pensando no chefe de Estado, né, no presidente, e também uma ideia de pensar uma cooperação internacional, né? Já que você tem, né, no caso do Brasil, você tem, na verdade, uma institucionalização da negação, né? Se nega o tempo todo, né, do tamanho do impacto do Covid, né? E esse negacionismo tem, de certa forma, uma conexão com os Estados Unidos também, onde você tem uma figura similar, né, que trabalha com essa negação. Tem estados norte-americanos que também trabalham com essa negação. Você pega o governador, acho que da Geórgia, que queria abrir cinema, e ainda a curva ainda não havia declinado, né? Então você tem essa experiência de negação, e esse negacionismo, quando você pega a totalidade, né, a grande maioria dos países africanos, eles com a limitação de recursos vão criando essas estratégias, né? Então talvez, né, não só olhar somente para as experiências europeias, mas um pouco aprender, né, como lidar também com olhar para o continente africano, as várias experiências, entender como tentar conter, né, criar ações de contenção a partir, né, dessa limitação de recursos, né? Obviamente, há negacionistas também no continente africano, né? Mas se a gente trabalha com um cenário mais amplo, né, com um quadro amplo, que a gente consegue perceber é que você tem, né, e as principais referências são referências de governos que são responsáveis, né? Alguns exageram na responsabilidade, são violentos, né, extremamente violentos no processo de lockdown. Esse é um outro problema que aparece também, mas nesse sentido, pensar nesse quadro é um quadro que, enfim, você tem ações que são muito mais efetivas, né, do que a gente vem acompanhando no Brasil. Porque no Brasil, na verdade, a gente já abriu mão disso, né? Quando a gente pensa em estado de São Paulo também, onde se fez uma performance do quadrimestre, né? Perdão, quadrimestre, da quarentena, o FABC não tem jeito. Você teve uma performance da quarentena, né? Então, enquanto governador, ele aprendeu a fazer performance. Então, ele aprendeu a fazer performance de estadista, mas o que a gente vê é que, bom, o Guedes já ganhou,
né? Nesse sentido, a gente já está encaminhando uma abertura sem chegar ainda no pico, né? E essa é uma questão que se põe no continente africano, né? Na hora que se tiver uma percepção do pico, né, o que a gente vai fazer? Se fosse para fazer uma projeção, a minha formação é de historiador, eu acho loucura pessoas fazerem projeção, é uma coisa que não faz sentido para a minha formação, mas se fosse fazer uma projeção, né, no momento em que todos os chefes de estados, as autoridades de saúde pensassem, né, bom, estamos chegando num pico, né, então o que a gente vai fazer? Eu não tenho dúvida de que a grande maioria das autoridades teriam responsabilidade e, dependendo, né, da singularidade de cada um dos países, de suas estruturas, eles seriam responsáveis e, enfim, apoiariam, né, as medidas necessárias para fazer essa contenção, né? Então, esse é um debate importante do continente africano também para ver em que situação o Brasil está. A gente está mal para caramba. É a terceira divisão do Campeonato Paulista. É mais ou menos nesse nível. Obrigado, Flávio. Eu queria perguntar, e aí eu não quero direcionar essa pergunta para especificamente nenhum dos dois professores, vocês se sintam à vontade para responder. Recentemente, o Trump anunciou que vai parar de financiar a OMS, enfim, vai tirar dinheiro da OMS. E eu queria saber como que essa saída dos Estados Unidos da OMS impacta na gestão do coronavírus na África e quais são os caminhos, aí trabalhando com uma situação hipotética, quais são os caminhos que a África tem para buscar recurso internacionalmente para lidar com o coronavírus, tanto estruturalmente como economicamente? Aí vocês podem Tá quieto. decidir. Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Quer dizer, há uma consciência na maior parte dos governos africanos de que a África vai ter que andar sozinha, né? E as reformas que vêm ocorrendo na União Africana de 3, 4 anos para cá me parecem bem sintomáticas disso, né? São consequentes com esse pressuposto, né? De que sem recursos próprios, né, nem as organizações regionais, né, nem os estados nacionais africanos vão responder aos desafios que estão colocados para nenhuma sociedade, né? Agora, a África ela tem a sorte, eu diria, isso em alguns casos pode ser questionado, mas de um modo geral, acho que ela tem a sorte de ter um bom parceiro de negócios, que é a China. E eu acho que quanto mais os Estados Unidos e os países europeus saírem da África, mais a China vai entrar. E acho que a China já entendeu também que o seu soft power, digamos, é bastante importante, bastante relevante para os seus interesses na África. Ela vem fazendo isso já há muito tempo. E a África tem uma importância grande para a economia mundial, embora isso não seja óbvio. As matérias-primas africanas, etc., a juventude africana, a mão de obra imensa, disponível praticamente para multinacionais estrangeiras, etc. Essa mão de obra começa a se tornar cada vez mais qualificada também. Então, tem muita gente achando que o caminho do capitalismo ainda vai para a África. O capitalismo ainda vai entrar, o capitalismo, digamos, mais tradicional, mais industrial, ainda vai para a África. Esse capitalismo que renasceu na China e está no Sudeste Asiático, etc. Então, eu acho que a saída dos Estados Unidos, da OMS, de outras instituições, veja que os Estados Unidos já está saindo de outros órgãos há muito tempo, outros órgãos internacionais, né? E o que nós estamos vendo é que a África não está ficando abandonada.
a Deus dará. Em grande parte por conta da presença chinesa. Então, do ponto de vista estrutural, se você olhar aí os últimos 40 anos, isso é absolutamente fundamental. Então, eu acho que, dado o fato de que as elites africanas parecem estar tomando consciência dessa necessidade de se regionalizar e de agir cada vez mais coletivamente, e, por outro lado, dada a presença chinesa, é claro que a saída dos Estados Unidos da OMS e de outros organismos internacionais vai pesar para a África. No caso da União Africana, a mesma coisa. 60%, 70% do fundo é pago pelos países europeus, pelos Estados Unidos, e eles sabem disso, eles sabem que isso é um problema, e eles sabem que tem que resolver isso. E estão sendo encaminhadas propostas nesse sentido, de tributação, de comércio interno dos países africanos, importação e exportação, para cobrir, né, essas despesas. Como é que você pode pensar numa União Africana que não tem uma força militar que defenda os países africanos? Se não tiver, é óbvio que os países africanos vão ter que pedir ajuda dos europeus, dos Estados Unidos, e isso possibilita a soberania africana, de fato. Mas, enfim, eu acho que, dado esta consciência regional continental e dada a presença chinesa, eu acho que a África tem condições, né, de superar, né, os desafios que estão sendo colocados para ela. Aparentemente, de uma forma melhor do que aqui na América Latina. Agora, como disse um amigo meu, pode ser que simplesmente a grama do vizinho seja mais verde. E eu esteja sendo muito otimista nesse sentido. Obrigado, Mori. Só para comentar que não faz, né, o professor Flávio confundiu quarentena com quadrimestre e não está de todo errado, porque vai fazer praticamente 3 meses que eu não saio de casa. Então, a quarentena aqui no Brasil, que já não é nem mais oitentena, né, daqui a pouco eu já estou ficando quadrimestre mesmo em casa. E é muito legal essa parte que esses comentários que você trouxe sobre a China. É uma pena que a gente tenha essa limitação de tempo. Parece que a gente poderia ficar aqui conversando durante horas. E aí, professor Flávio, eu queria convidar você para também fazer suas pontuações sobre a pergunta, se você gostaria. Só não esquecer de desmontar o microfone. Pronto. É um pouco isso, né, que eu ia responder também, né? Uma alternativa que aparece aí, né, em relação a essa lacuna que é deixada pelos Estados Unidos, é pensar a China, né, como esse grande parceiro do continente africano, né? Então, dependendo do que você pensar, por exemplo, investimento direto, essas questões, a China está muito à frente por exemplo, dos Estados Unidos e alguns países do continente europeu, da Europa Ocidental. Um problema aí é o seguinte, né? Porque muito se fala de alguns aspectos positivos da atuação da China, né? Mas mesmo quando se leva em consideração esses aspectos dessa relação dos países com a China, não é que isso tenha um impacto positivo sobre todo o continente africano. Obviamente, isso é circunscrito aos principais parceiros da China, né? Então, nem todos os países, né, do continente africano são parceiros-chave quando você pensa a estratégia da China para o continente africano. Então, entra essa questão também. Isso pode até ser interessante para os próprios chineses, né? Porque aí, enfim, aproveitar desse soft power, né? E é um soft power que ele é constituído por um discurso que é um discurso ali da década de 70, né? Que é do terceiro mundismo e foi recontextualizado com o discurso do sul global, né? Então, nesse processo de recontextualização desse discurso, né, muito do que poderia ser considerado como uma atitude imperialista dos chineses, né, os chineses eles vão fazer o discurso, não, o que a gente faz aqui é outra coisa, porque a gente tem um histórico, que é um histórico dessa agenda internacional do terceiro mundismo, e agora nós somos atores fundamentais desse sul global. Eu acho que os chineses poderiam apostar nisso,
né, em reforçar esse discurso, aumentar o repertório de soft power a partir dessa ideia de parceiros do Sul Global e para além, né, dessas parcerias, né, eu não sei como que se faria isso, né, mas eu acho que o que a gente vai acompanhando é os Estados Unidos a partir de uma outra agenda, que é uma agenda marcada por unilateralismo. Então vai saindo, eles vão abrindo mão dos espaços multilaterais, vão se abrindo em algumas circunstâncias, né, espaço para os chineses. Eu acho que essa é um quadro que pode, enfim, não é nada favorável, pensando em termos de pandemia, não é favorável para ninguém, né, mas pode ser uma estratégia dos chineses. E outra questão positiva é o fato de que os chineses estão controlando essa crise, né, com competência e eficiência muito maior que os europeus. Se ele é o grande parceiro, e esse grande parceiro tem contido, né, as estratégias têm sido estratégias mais eficientes do que os europeus, isso é muito importante para os países africanos, principalmente para os principais parceiros dos chineses, né? Então, é uma espécie de alívio. Você tem, por exemplo, você pega as linhas aéreas, por exemplo, do continente africano para a China, e eles estão aliviados, né? Porque tem algumas linhas que dependem dessa circulação entre o continente africano e China, né? Então, o fato de a China já ter meio que minimamente controlado, né, o Covid, né, isso traz, de certa forma, uma esperança, minimamente no que se refere à relação desses países africanos com a China. Legal, professor, obrigado pela resposta. A gente tem 2 perguntas inscritas, eu acho que é o suficiente para a gente também não se prolongar muito do horário que a gente já tinha combinado. Uma pergunta, a primeira é direcionada à fala que o professor Flávio fez antes da gente responder essa pergunta que eu direcionei. A Pandora Zago diz, também tenho dificuldade com projeções, né, se referindo à fala do professor Flávio. Mas apesar disso, no pós-pandemia, o regional pode ganhar mais força no debate? Será possível expandir a fenda de uma outra globalização? Acredito que cabe ao professor Flávio a resposta. Bom, quando eu penso... estou com som. Bom, quando eu penso em termos do regional, né, e a possibilidade das cooperações regionais dentro de um contexto de projeto de integração, a gente pensa, sem dúvida nenhuma, a gente vai acompanhando aí o processo que se dá na União Europeia. Então, a União Europeia tem, no início da Covid, você tem tensões, né, e tensões relacionadas aí a rivalidades e tal, tipo, quem fica com o respirador vai para onde, e depois a União Europeia, a partir da União Europeia, eles começam a se organizar e chegam num ponto de organização em que, enfim, eles chegam a um pacote de como esse pacote vai ser direcionado principalmente para estratégias de contenção, né, do Covid, não somente isso, mas é muito mais amplo. Mas eu acho que o regional, né, essa experiência da União Europeia, ela pode servir de referência, né? Eu acho que dependendo do desenrolar, né, em algumas regiões do continente africano, né, isso pode acontecer também, né, de você ter, não somente se mirando na experiência europeia, mas experiências anteriores regionais no próprio continente africano, né? Então, pode-se chegar a um ponto e falar, daqui a gente não consegue resolver sozinho. Então, a gente precisa... a África do Sul ela vai precisar resolver esse problema e sentar com os moçambicanos, né? E nesse sentido. Então, eu acho que acompanhar as experiências regionais, eu acho que é importante desse debate hoje tentar aí acompanhar, né, as experiências do continente africano, se elas são distintas do que a gente vem acompanhando na União Europeia, do que a gente vem acompanhando na Ásia, né? E nesse processo em que a gente está no Brasil, que a gente está numa crise de pandemia, mas também, ao mesmo tempo, você tem uma agenda econômica que não consegue abrir mão, né, de uma estratégia de alteridade,
a melhor maneira que a gente tem, né, acho que a grande referência, a gente vai ter que olhar para o continente africano, né, onde você tem estrutura, você tem um mínimo ali de experiência para lidar com coordenação e com escassez de recursos. Porque o que o governo no Brasil tem indicado é isso: não tem recurso, ou recursos tem, né, mas a gente está preocupado com uma outra agenda, que é uma agenda fiscal, né? Então, a nossa prioridade é a agenda fiscal, né? E aí, né, entra um pouco dessa política mórbida, e o pessoal utiliza muito necropolítica, então a gente tem uma espécie de necroeconomia, né, um necroeconomista na pasta do Ministério da Economia. Então, eles estão dizendo, o que eles dizem, obviamente, não é uma agenda do Bolsonaro, é uma agenda do Guedes, é o Guedes dizendo, não tem dinheiro, ou se tiver, não vai para a saúde, né? Tem uma agenda que é uma agenda que vai permanecer. A gente vai perder essa janela de oportunidade, alguns estavam até empolgados com possibilidades de programas de renda mínima, renda universal. Basicamente, isso não vai rolar. Então, num cenário que é um cenário de escassez, né, a gente vai ter que olhar para o continente africano e aprender aí que, se acontecer, né, com as experiências regionais do continente africano para lidar com esses problemas, tanto com os problemas que já aconteceram, como o mais recente, de 2014, com o Ebola, quanto à possibilidade, já algumas ações, né, por exemplo, que se dá no ECOWAS, né? Então, acho que é um pouco isso. Obrigado, Flávio. O professor Mori, se quiser, também pode se sentir à vontade para responder antes da última pergunta. Não, só complementar o que o Flávio está dizendo, quer dizer, isso já vem ocorrendo na África. O que pode ocorrer é uma aceleração desse processo de regionalização. E está me ouvindo? Agora sim. Isso já vinha ocorrendo, essa regionalização, né, essa consciência da importância das organizações regionais, continentais. Então, agora, por exemplo, na semana passada, no Dia de África, né, no 25 de maio, né, foi lançada a ECO, que é a moeda comum da ECOWAS, que o professor Flávio está comentando, né, que o início dela é ano que vem. Então, são medidas práticas que levam a gente a ter, e a África finalmente está se rendendo à constatação, né, de que quanto mais unidos os países africanos forem, melhor será para a África conseguir se desenvolver e exercer a sua soberania. Se não pela inspiração deste ou daquele autor, parece que os fatos, a necessidade, têm empurrado a África para a unidade, que é algo que nós não estamos vendo por aqui na América Latina. Obrigado, professor. Vamos para a última pergunta, a pergunta do Tiago Barbosa, no Facebook. Ele diz: boa noite, parabenizo aos envolvidos na realização deste evento, na pessoa do João, bem como aos professores que estão nos brindando com suas falas. Pergunta: na esteira da pandemia, diversos autores têm escrito sobre a ideia de necropolítica, que foi concebida pelo camaronês Achille Mbembe, e, se possível, eu gostaria que os professores comentassem sobre essa ideia, sobre este autor e sobre a África em face à necropolítica. Abraço a todos. Essa aí eu deixo mais para o Muriatã. Engraçadinho. Perdão, coisa aqui é uma inside joke. Veja, a necropolítica. A necropolítica é um termo que agora está bastante eu diria mesmo na moda, para falar francamente, é o termo da moda aí do ativismo negro. Eu acho que é mais um termo do que um conceito. E isso tem a sua fraqueza e seu lado positivo também. Qual que é o lado positivo disso? É que é um termo que pode ser usado à torta e à direita, já que não é exatamente um conceito. Agora, do ponto de vista acadêmico, conceitual, haveria muito a se criticar, do meu ponto de vista. Do que o Mbembe, no final das contas, entende por necropolítica.
Ele escreve bastante sobre o assunto, mas o meu ranço de sociólogo ainda procura uma definição clara do que no final das contas ele está dizendo. Se é a relação, um primeiro ensaio dele fez uma relação mais ampla com o Foucault, e parece que o diálogo dele, de fato, é com o Foucault, não é com o Fanon, é com o Foucault, né? E o debate dele com o Foucault, né, levou ele, inclusive, a uma percepção muito crítica do nacionalismo africano, dos pan-africanismos, né? E ele ganhou proeminência, o Mbembe, justamente por ser este crítico do nacionalismo africano e do pan-africanismo. Porque ele entendia que o exercício da soberania que estava, o discurso da soberania que estava por trás das elites africanas, né, era um discurso de poder. Muito bem. Depois desse início que levou ele a ter vários problemas com a intelectualidade africana como um todo, né, porque esse discurso da soberania era um discurso muito tradicional do pensamento africano. E, por conta disso, Mbembe não era muito bem quisto dentro da intelectualidade africana. Né? Ele, digamos, o discurso sobre a utilização desse termo, necropolítica, vem daí. Né? Da relação do quanto esse exercício da soberania existia dentro da ideia do poder soberano, né, da crítica Foucaultiana. E depois ele começou a fazer analogias disso com outros campos, outras situações históricas, como da Palestina, etc., em que estaria se exercendo essa necropolítica, né, em substituição à biopolítica clássica Foucaultiana, etc. Então, enfim, estou me alongando já muito, mas eu acho que antes eu via isso, digamos, de uma forma mais crítica. Hoje eu não sou tão crítico. Por quê? Porque, ao ser um termo não tão preciso, é um termo que pode servir à militância e ao ativismo também de forma mais útil, até, do que outros termos que são muito sofisticados, que têm uma longa tradição, etc., e que, digamos, a militância já não abraça mais, né, com aquele fervor. Então, se queremos usar a necropolítica para o que vem ocorrendo, podemos usar para o que vem ocorrendo no Brasil, podemos usar para o que ocorre na África, podemos usar para o que ocorre na Europa, ou podemos usar para falar mal do governo chinês, da relação de Taiwan, tudo bem. Se o ativismo acha que isso é útil, eu respeito esse fato. Obrigado, Muriata. Flávio? Tá bom, tá bom. Eu agradeço ao pessoal que se engajou e comentou e perguntou, tudo bem? Foi muito legal. O engajamento foi muito positivo, né, nesse encontro que a gente teve. Agradeço a todo mundo que compartilhou também. Convido a todos que ainda não curtam a página do BRI, da UFBC, a, por favor, curtir. Também, sem me esquecer, no começo eu acabei me esquecendo, que o encontro de hoje contou com a organização também do NEAB, da UFBC, o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Convido vocês a curtirem a página do NEAB da UFBC também, para estar por dentro da agenda deles. Também contou com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFBC. Agradeço aos professores por terem disposto do tempo para estar com a gente hoje. A gente se estendeu um pouco mais do que a gente tem feito nos últimos encontros, mas foi uma discussão muito rica. Agradeço de verdade, de coração, por ter disposto o tempo. Passo a palavra para o professor Flávio fazer os agradecimentos e considerações finais, depois o Muriatan e a gente fecha. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom, basicamente, então, agradecer aí, né, possibilidade de tratar aí de questões relacionadas ao continente africano e trazer aí oportunidade, né, não somente, né, para a audiência da comunidade UFABC, mas para uma audiência mais ampla, né, porque eu sei também que, enfim, tem gente interessada que, enfim, não é um vídeo, o canal não fica circunscrito à nossa comunidade. Então, eu acho que a gente trouxe elementos aqui para repensar, né,
essa crise da pandemia do Covid a partir de uma outra perspectiva e elementos, ainda que mínimos, né, uma discussão rápida, mas para pensar também, né, nem numa perspectiva, como o próprio Muriatan colocou, né, nem numa perspectiva de que está tudo bom no continente africano, nem a ideia de que, enfim, haverá um grande desastre, né, e esse desastre humanitário se daria no continente africano. Acho que trouxemos pontos aqui importantes, né, para entender como você já teve, a gente já consegue identificar uma história recente do continente africano, né, esses atores africanos se articulando no sentido de conter, né, o impacto, por exemplo, do Ebola foi um impacto muito grande na Europa, perdão, no continente, na África Ocidental, né, e na África Central, isso na década de 1970. Ou seja, tem uma inteligência no continente africano para lidar com esse tipo de problema, né, e um problema que foi amplo, né, e eles conseguiram minimamente contornar essas questões, com problemas de recursos, mas criando uma estrutura, e essa estrutura ela pode ser reorganizada para lidar com a pandemia. Eu acho que são pontos interessantes para a gente entender dessas várias experiências, né, que são heterogêneas, mas podem, em algum momento, né, se harmonizar a partir de algumas iniciativas que se dão dentro dessa dimensão das organizações regionais. Um pouco isso. Obrigado. Valeu, Flávio. Obrigado. Boa noite. Professor Muriatan. Queria só agradecer o convite e reforçar um pouco essa ideia que o Flávio trouxe no final, da importância das experiências regionalistas, né? E eu iria até mais longe, talvez de pan-nacionalismos aí nascentes, porque os desafios colocados por essa nova ordem internacional, né, que veio no final do século passado, né, eu acho que implicam uma capacidade, uma conscientização cada vez maior nesse sentido, né, dos países periféricos e mesmo dos semi-periféricos. E eu acho que, infelizmente, nós perdemos muito disso aqui na América Latina, né, não por acaso, né, de uns anos para cá, mas eu acho que a necessidade, assim como ocorre no caso africano, também aqui a necessidade, com o tempo, vai impor a percepção de que essa é a única saída, né, para que se aumente minimamente a margem de manobra desse país numa ordem tão competitiva como essa que está sendo construída aí no século XXI. Então é isso, não é a resolução de todos os problemas que vai vir aí com isso, com certeza não, mas pelo menos vai um pouco aumentar a margem de manobra e capacitar os países menos desenvolvidos a enfrentar dignamente, né, para as suas populações, sobretudo, né, dando qualidade de vida mínima para as suas populações, para que se possa enfrentar os desafios que estão por aí. E eu acho que a África, com uma população jovem, né, gigantesca, como tem uma potencialidade enorme de conseguir usar isso de uma forma qualitativa, de uma forma boa, para se reposicionar no sistema internacional. É isso. Agradecer a vocês todos. Valeu, obrigado. Agradeço mais uma vez aos professores, ao NEAB, ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFABC. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado.